Olá, muito boa tarde. É carnaval, tempo de muita festa, folia no Brasil inteiro. Mas na hora de brincar é preciso também cuidados, principalmente com a saúde. E é aí que entra a prevenção, já que nessa época aumentam e muito os casos de doenças sexualmente transmissíveis. E no Amazonas o sinal é de alerta. Segundo o Ministério da Saúde, o estado concentra hoje pouco mais de 30% dos casos de AIDS da região norte e 1,6% dos identificados em todo o país. Este é o assunto deste sábado de carnaval, aqui no Band Cidade Entrevista, que recebe a doutora Rocilene Cruz, diretora técnica da Fundação Alfredo da Mata, aqui da capital. Muito boa tarde, doutora. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui e poder estar contribuindo com a informação. Para falar de um assunto muito sério, né, doutora? Isso. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado foram registrados aqui no Amazonas 1.176 novos casos de AIDS. É um número considerado alto? Podemos dizer que o estado vive uma epidemia da doença? É de preocupar, né? E de usar medidas para que isso não aumente, não avance, né? E aí a única forma de prevenção é o sexo seguro, é o uso da camisinha, né? É a única forma de prevenir, né? O sexo. Ainda mais nessa época do ano, onde as pessoas vão para a festa e às vezes se excedem bastante. E acaba esquecendo, né? Então a gente chama atenção para esse detalhe, né? Vamos fazer um sexo, mas o sexo utilizando camisinha para prevenir justamente essa infecção, né? Doutora, pelo levantamento lá da Fundação Alfredo da Mata, esses números eles têm sido crescentes ano após ano aqui no Amazonas? Sim, tem sim. E assim, o que chama atenção é o surgimento de casos em adolescentes, né? Que a gente fica preocupado com essa atenção, né? Ou seja, passou a ser os adolescentes passaram a entrar aí na faixa de risco, então? Sim, também, né? Não é um número expressivo, mas é uma coisa que chama atenção. A faixa etária média é 27 anos, mas nós temos casos em menores, de 15 até 20 anos, quer dizer, isso preocupa muito, né? E os grupos de risco, quais são os principais grupos de risco quando se fala em AIDS? Profissionais de sexo, né? Homens que fazem sexo com homens também, né? E a questão dos usuários e os usuários, né, de droga, mas aí seria através de uma outra forma de contaminação, além do sexo, né? Esses grupos de risco, mas aí começa a preocupar esse aumento dos casos da doença, então, em adolescentes. E no caso, assim, dos parceiros, né, dos casais, por exemplo, a gente percebe que muitos casais estão juntos há muito tempo, adotam outras medidas contraceptivas, né? Correto. Mas esquece das doenças sexualmente transmissíveis. Qual que é a orientação para os casais? É preciso esse mesmo cuidado com a prevenção da AIDS no casamento também? É assim, principalmente a mulher, né? A mulher, ela está em casa, ela tem um único parceiro, então ela não se vê naquela obrigação de pedir para utilizar a camisinha. Mas pode ser que o homem tenha uma outra, fuja um pouquinho, pulou um pouco a cerca e de repente, quem sabe com quem e esqueceu da prevenção. E esqueceu da prevenção, esqueceu de utilizar a camisinha. E ele pode contaminar a parceira, que tem ele como único parceiro. Então, nessa questão da confiança, né, ela pode também, existe casos de AIDS, né, em mulheres, que também aumentou um pouquinho. Né? Então, isso é uma coisa que se... Ou seja, quando se fala em AIDS, cuidado todos, é pouco. Todos correm risco, né? E aí a única forma de prevenção seria o uso de preservativos. E agora, durante o carnaval, está sendo feito algum trabalho voltado para a prevenção no carnaval? Na Fundação Alfredo da Mata, né, a gente teve essa semana toda fazendo atividades com palestra, distribuição de preservativos e a atuação também, desde a semana passada, junto com a coordenação de TST, presentes nos blocos, né, nas bandas e nesse final de semana, né, hoje, amanhã. Hoje e amanhã, junto ao desfile das escolas de samba também. E na segunda-feira, na Banda da Imprensa também, a Fundação Alfredo da Mata vai estar presente
fazendo essa divulgação. Vai ter distribuição de preservativos e perguntas que as pessoas têm, dúvidas que a população tem, a equipe vai estar pronta para responder. Ou né? seja, falta de prevenção, de incentivo à prevenção não vai Sim, faltar. a educação, que acho que é o primordial, né, em você mudar hábitos, em mudar atitudes. São processos lentos, mas que aos poucos a gente vai atingindo. Porque né? assim, acaba sendo contraditório, né? A gente percebe assim que hoje a AIDS, ela é uma doença que tem tratamento, né? Sim. Diferente lá da década de 80, quando ela iniciou e vitimou aí algumas pessoas até conhecidas, né? Tem Sim. o Cazuza, né? Que virou aí Um ícone, ícone, né? Na questão da AIDS. Mas hoje a gente sabe que todo mundo já conhece a AIDS, já sabe o que ela causa, sabe que tem o tratamento. E ao mesmo tempo a gente percebe um aumento no número dos casos, ou seja, está faltando mais campanha de prevenção ou conscientização mesmo por parte das pessoas? Campanha se tem feito, realmente é a pessoa entender que ela também pode ser capaz de adquirir se ela não utilizar os meios de prevenção. Então, às vezes, eu entendo que eles acham que eles não correm esse risco, não vão adoecer, mas a gente tem que entender que a gente também pode ser vítima da doença se não utilizar o meio. Você informa, mas as pessoas dizem, não vou usar não. Até porque a AIDS não está na testa de ninguém, né? Então, você não pode confiar. Você tem que utilizar o preservativo. Existe a questão da conscientização, que eu acho que é fundamental nesse controle. Porque assim, a doença, ela não tem cura, ela tem um tratamento que controlável, prolonga a estimativa de vida da pessoa. Controla o vírus, baixa a carga viral, né? E a pessoa consegue continuar no seu ritmo de trabalho, né? Sem interferir. Mas realmente, atualmente, ninguém tem uma medicação eficaz que você curou, você controla a doença. E esse né? tratamento, será que deixou de fazer com que a doença fosse tão temida? Sim, sim. Hoje eu tenho disponível medicamento, se eu adoecer, está aí o médico para passar um remédio para mim, né? Talvez passe por esse lado também. Mas não é uma doença fácil de tratar. Não é uma né? doença fácil. E tem a questão da discriminação, quer queira, quer não, né? Sempre tem a questão da discriminação em volta da AIDS também. Claro né? que o diagnóstico precoce em todo tipo de doença sempre ajuda, mas no caso da AIDS, como é uma doença que não tem cura, o diagnóstico precoce ajuda também? Sim, sim, porque você aí evita que outras doenças se instalem. Você sabe que na AIDS também não se morre só pelo vírus, né? Mas assim, porque ele baixa a imunidade, ele está sujeito a contrair outras infecções, né? Tuberculose, micoses profundas, né? Então, ele acaba morrendo, talvez, às vezes, pela complicação, não pela doença. Quanto mais tarde for o diagnóstico. Outras doenças. Porque você faz uma supressão do sistema imunológico, então ele fica sujeito a ter outras doenças que são graves e levam a óbito também. E qual que é o trabalho que é desenvolvido hoje lá na Fundação Alfredo da Mata para o caso das doenças sexualmente transmissíveis, no caso aí da AIDS? Bom, tem o atendimento ambulatorial, a disponibilidade do teste rápido para sífilis, para AIDS e para as hepatites também, que hoje a hepatite está junto ao programa da STIs. Então, nós temos disponível na Fundação Alfredo da Mata, além do atendimento médico às doenças sexualmente transmissíveis, a questão dos testes rápidos, que a pessoa procura, ela participa de uma entrevista, e esse teste, em 15 minutos, ele tem o resultado. São os testes rápidos. São os testes rápidos. Isso. Hoje em Faz dia a triagem, só os né? testes rápidos ou ainda continua o teste tradicional? Não, continua. Você faz o teste rápido e, ao mesmo tempo, você colhe o sangue também, para confirmação. Certo. Existe. E todo esse trabalho é oferecido gratuitamente? Gratuitamente. Os medicamentos lá também são oferecidos no tratamento da doença? Para as DSTs, não AIDS, né, temos disponível. É fornecido gratuitamente também. No caso da AIDS, os pacientes com diagnóstico, que fez o exame, vamos dizer assim, é positivo, mas não precisa nem ter, ele pode ser portador do vírus e não ter a doença. Então, esse paciente, ele fica acompanhado. A partir do momento que ele começa a desenvolver sintomas, que aí se caracteriza a AIDS, ele é encaminhado para a Fundação de Medicina Tropical, que é onde tem a medicação disponível para eles. Para tratar a doença. A doença, né?
A Fundação Alfredo da Mata pretende, daqui a algum tempo, ela está se estruturando para poder também oferecer à população esse tipo de atendimento. Mas no momento, assim, é o teste e em seguida encaminhado para a Fundação de Medicina Tropical para efetuar o tratamento. Tá certo. E no caso, qual que é a orientação que a senhora dá assim, para as pessoas? Qual que seriam os sintomas que podem servir de alerta para a pessoa desconfiar que ela pode ter contraído o vírus da doença? São tão inespecíficos, né? Mas seria, por exemplo, você perder peso, diarreias frequentes, né? Aparecimento de infecções que não eram comuns aparecer, quadros de micoses repetidas vezes. Não existe um sintoma muito específico da doença. Ele vai apresentar com frequência outras doenças que ele não apresentava e aquilo ali é um alerta, né? Então, perda de peso, diarreia, infecções fúngicas de repetição, aparecimento de lesões estranhas na pele, né? Aí você procura o médico para esclarecer e ver do que se trata. Tá bom, doutora Rocilene Cruz, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco então a gente retoma a entrevista hoje, Carnaval, sábado de Carnaval, mas a gente falando então de um assunto muito importante que é a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje recebendo a doutora Rocilene Cruz, que é diretora técnica da Fundação Alfredo da Mata aqui na capital. Bom, doutora, a gente estava falando aí dessa problemática, né, dos casos de AIDS que tem preocupado muito as autoridades em saúde, a senhora falando principalmente aí de um dado muito alarmante, até para os pais que têm adolescentes, né, a incidência de casos de AIDS na adolescência e por conta desses indicadores, já que o estado aí concentra mais de 30% hoje dos casos de toda a região norte, no ano passado o Ministério da Saúde instalou uma cooperação interfederativa, que é uma espécie aí de força-tarefa para monitorar os casos. Como é que está sendo realizado esse monitoramento? Como é que está sendo esse trabalho? É uma soma de ações de várias instituições que vem recurso da UNAIDS, via ONU, né? Via UNAIDS, Ministério da Saúde, que criou um grupo-tarefa para acompanhar, por exemplo, o Alto Solimões. Na realidade, escolheram Alto Solimões e Manaus como locais, justamente por esse número expressivo de casos de AIDS. Porque a gente não destacou que o Amazonas, inclusive, é o segundo estado do Amazonas país, e Rio Grande né? do Sul, né, que foram contemplados com essa força-tarefa. Que é onde estão os maiores números de casos de AIDS, isso. Então, junto a ele está a Fundação de Medicina Tropical, nessa força-tarefa, nessa interfederativa, né? Fundação Alfredo da Mata, na capacitação de recursos humanos, para auxiliar no diagnóstico rápido, né, da AIDS, e orientação na parte educativa, pegar grupos de riscos, trabalhar, educar, né, e tentar evitar que esse número aumente. Mas é uma soma, né, de forças tentando minimizar diminuir esse número de casos de AIDS. E a preocupação acaba sendo grande, que pela primeira vez, inclusive, o Ministério da Saúde pretende aí estender essa campanha preventiva, que às vezes, que geralmente se concentra mais agora nessa época do Carnaval, mas também em outras grandes festas durante o ano. Até o Estado já costuma fazer, na época do Boi em Parintins, faz a mesma atividade, né? Então, eu acho que é reforçar realmente esse trabalho em todas as datas que tem, não só a Semana do Carnaval. Eu acho que é importante realmente essa atividade de intensificação, né, nesse período de festa, né? A recomendação fez alguma atividade de risco, já procurar para fazer um exame, né? Sim, qualquer dúvida. A contaminação, ela é imediata? Se você tem, por exemplo, uma relação sexual durante o Carnaval sem a proteção, a pessoa, você desconfiou que ela pudesse estar contaminada com a doença, essa contaminação foi imediata? Ou seja, quanto tempo depois dessa relação eu já consigo ter um diagnóstico precoce da doença? Existe o que a gente chama de janela imunológica, tá? Não é eu mantive uma relação com a pessoa hoje, pode ser que o meu primeiro exame dê negativo. Então, daqui a 6 meses é interessante que eu faça um novo.
né, para ter certeza de que realmente não contrair a doença, tá? Porque até que o sistema imunológico reconheça ou esse vírus comprometa essa resposta e que faça aparecer ou demonstrar em resultado de exame, a gente chama de janela imunológica, esse tempo que vai desde o primeiro contato, né, até a manifestação. Vamos dizer, não é manifestação, e sim alteração no resultado do exame, né? Que seria a primeira identificação de que você está com o vírus da AIDS. Porque muita gente acaba descobrindo de outras maneiras, né? Sim. Foi investigar algum outro problema e acabou descobrindo que aquilo ali foi desencadeado pelo vírus. Às vezes até mesmo numa doação de sangue, né? Você pode ser surpreendido. Vai fazer uma doação e quando vê não pode fazer doação porque foi descoberto que ele estava com o vírus da AIDS, realmente. E hoje a AIDS é uma preocupação, mas a gente não pode esquecer também das outras doenças sexualmente transmissíveis, né? A senhora até já elencou algumas, mas assim, eu queria que a senhora falasse um pouco dessas outras doenças, né? Que outras doenças as pessoas estão suscetíveis durante uma relação sexual não segura ou numa atividade de risco? A sífilis, né? E a sífilis é uma coisa importante porque uma mulher grávida, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez, essa criança pode ter consequências muito sérias, ou então a mãe até perdeu o bebê por conta da sífilis, que é uma doença também sexualmente transmissível de uma importância muito grande por conta da sífilis neonatal, né, que a criança pode já nascer com a sífilis. Mas ela também tem manifestações mais brandas. Ela pode aparecer com uma pequena lesão na vagina ou no pênis, passar despercebido e meses depois a pessoa começar a ter umas manchas na pele e achar que está com urticária. E quando a gente faz o exame, está lá com a sífilis. A sífilis tem cura? Tem cura, tem cura. O tratamento é feito com antibiótico, né? E tem cura. Certo. Só que tem que ser realmente diagnosticada para ser tratada. E mas o sintoma, então, também muito, não são coisas características e você tem que fazer o exame para detectar. E qual que é o exame? É o VDRL ou o FDABS, são os exames de sangue, que fazem o diagnóstico. Porque, como eu falei para você, ele pode aparecer como se fosse cheio de placa e dizer se eu estou com uma alergia, eu estou com urticária. E quando você faz o exame, ele confirma que ele está, na realidade, com uma doença sexualmente transmissível. E aí a importância do tratamento do parceiro. Não adianta tratar tem só, que ser os dois. Tem que ser os dois, né? E além da sífilis? Aí vem o HPV, que é uma das maiores, né, incidências de condiloma acuminado, que o agente é o HPV, que é o que provoca o câncer de colo uterino. Que aqui no Amazonas tem uma incidência muito grande muito alta também. E aí você vê, né? A incidência de condiloma é alta, então, por consequência, você tem um número de câncer de colo uterino também bem elevado. E aí a prevenção é o exame anual. O exame anual. O Papa Nicolau, tem que procurar mulher, um ginecologista, né? E o HPV, ele se manifesta como se fosse verrugas, tanto no pênis quanto na vagina também. E aí vem as uretrites. O que seria uma uretrite? Inflamação da uretra por bactérias ou por vírus. Né? Que é um grande grupo que a gente chama que são as uretrites, que pode ser pela gonorreia e pode ser por outros agentes etiológicos também, por outros, vamos dizer, outros agentes, né? Que também pode transmitir essa uretrite. Essas são as doenças assim mais frequentes associadas, né? Ou isoladas ou associadas à AIDS. Certo. E a hepatite também está dentro do quadro das DSTs, é? Sim, também. Também pode ser transmitida por uma relação sexual não segura? Sim, também. Mas qual a hepatite? C. Tipo C. Tipo C. E a prevenção, nesse caso, é só evitar uma relação mesmo sem a proteção. O preservativo, isso. E no caso da hepatite C, ela tem cura também? Tem tratamento? Como é que... Nas hepatites, são vírus, você não tem medicamento eficaz para isso, né? Existem tratamentos para o controle também, né? Existem medicamentos hoje que são disponibilizados para o controle do vírus da hepatite C também, que é uma doença muito grave e que, se não tratada, pode levar à cirrose, né? A cirrose? Então é
uma doença que merece realmente Porque atenção. a hepatite, ela atinge o fígado, né? Isso. É um vírus que pode contaminar, a pessoa pode ser contaminada na relação sexual, mas o problema mesmo vai ser lá... O órgão-alvo dele é o fígado, né? E aí você tem hoje medicamentos, mas medicamentos caros, que não estão disponíveis assim, com tanta facilidade, né? Mas que você tem como cuidar. Mas o ideal é você prevenir, né? O nome já diz, é você prevenir do que remediar. Claro. Né? E lá na Fundação vocês também têm todo esse trabalho de atendimento para as DSTs, né? Temos. Como eu falei para você, né? Ele faz esse teste rápido para sífilis, para AIDS e para as hepatites. E os exames de rotina para as uretrites, para sífilis também, que seria o exame tradicional, que é o exame de sangue também. E dando o diagnóstico positivo, ele pode ser encaminhado com o tratamento ali na Fundação. Nas doenças, na sífilis, na gonorreia, nas uretrites de uma forma geral e no condiloma, todos são tratados na Fundação. Certo. Os únicos que nós encaminhamos para a Fundação de Medicina Tropical seriam os casos de AIDS. De AIDS, né? Qual que é o horário de atendimento? Onde fica a Fundação? A Fundação Alfredo da Mata fica na Rua Codajás, né, ali esquina vizinha do Adriano Jorge, né? E o atendimento começa a partir das 7 horas da manhã, aí vai até umas 4 horas da tarde. Isso de segunda a sexta? De segunda a sexta, né? Nós somos ambulatório, né? Então nosso atendimento vai de segunda a sexta. E o trabalho continua então intensificado durante esse carnaval, mas é importante a colaboração de todos, né? Sem dúvida, para que a gente minimize esses dados tão, né, preocupantes, né? Tá certo, então. Doutora Rocilene Cruz, diretora técnica da Fundação Alfredo da Mata, obrigada pela sua presença conosco aqui no Band Cidade Entrevista. Não, nós agradecemos e ficamos à disposição quando for necessário. Bom trabalho para vocês. Obrigada. E tomara que na próxima entrevista a gente possa trazer a senhora para falar de notícias boas. Pois né? é, dizer assim, diminuiu esses números, né? Tá Verdade. bom. Um bom carnaval para a senhora. Para você também. Para você aí de casa, uma boa tarde, um ótimo domingo, um bom carnaval e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, só que um pouquinho mais cedo, por causa do Band Folia, o Band Cidade vai ao ar 10 para 5 da tarde. Até lá!